Aviso importante: este conteúdo é sensível. Esta série do podcast Radar Direitos Humanos, feito em parceria com as Católicas pelo Direito de Decidir, trata de questões como violência, linguagem forte, e você pode ser uma pessoa sensível a este tema, ou pode mesmo estar passando por um momento difícil, onde a sua saúde mental precisa ser cuidada e, se você adentrar ao tema, pode lhe causar alguma dificuldade. Por isso é importante que, como um sinal de autocuidado, você então se pergunte se deve ou não continuar. Olha, não é fácil se a gente parar para pensar que uma menina que é abusada pelo seu pai, padrasto, irmão, ela acorda e dorme todos os dias olhando para ele, senta na mesa com ele. Gente, é assim de uma coisa tão monstruosa, sabe, que se a gente para pensar, é difícil acreditar que alguém consiga conviver com essa realidade. E é compreensível pensar que muitas meninas acabam recorrendo a sair de casa, às vezes até ao suicídio. A outra coisa é o acesso, né? Uma vez informada sobre os nossos direitos a, por exemplo, interromper uma gravidez resultado de um estupro, né? De um crime de violência sexual, nós temos o direito sagrado de defender a nossa dignidade humana e interromper uma gravidez da qual nós não planejamos, não desejamos e fomos obrigadas, né? Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Este é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos, produzido pelo Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá, pessoal, me chamo Jacinta Chaves, sou psicóloga e membro da Paróquia Anglicana São Felipe, em Goiânia, da Diocese Anglicana de Brasília. Falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou boas-vindas a todas as pessoas ouvintes do nosso podcast, onde temos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E neste episódio vamos falar sobre o histórico da luta pelos direitos sexuais e reprodutivos a partir da atuação e engajamento da Católicas pelo Direito de Decidir. Hoje eu tenho a satisfação, a alegria, a honra de conversar com Liliane de Carvalho. Liliane, seja muito bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. É uma satisfação ter você aqui conosco. Olá Jacinta, olá a todas as pessoas que nos escutam. Eu quero dizer que para mim também é uma honra e é um prazer assim, indescritível poder participar e colaborar com esse podcast. Acho que é uma oportunidade muito propícia nesses momentos tão turbulentos em que a gente está vivendo, de dialogarmos sobre situações reais, de pessoas reais. Gratidão pela oportunidade. Bem, pessoal, Liliane é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, com especialização em Psicopedagogia pela Universidade Vale do Acaraú. É educadora popular, integrante do grupo de mulheres da Feira Agroecológica de Viçosa, Ceará, e é ainda integrante da equipe de Católicas pelo Direito de Decidir. Sabemos que em um país como o Brasil, tão marcado pelo machismo, racismo e tantas outras formas de preconceito e violência, torna-se muito difícil garantir às meninas e mulheres o acesso a direitos fundamentais, como educação, saúde, moradia de qualidade, entre outros.
No campo dos direitos sexuais e reprodutivos, Liliane, muitos desafios se colocam na vida dessas pessoas. Quais desafios eles nos apresentam? Bom, Jacinta, de fato, eu acho que a gente vive um tempo que nos coloca diante de muitos desafios, mas também de muitas possibilidades. Eu traria como o primeiro e talvez o principal o desafio de garantirmos políticas públicas que superem as desigualdades sociais, econômicas, de gênero e de raça. Porque quando a gente olha para os dados que revelam a extrema violência em que nós mulheres estamos submetidas, a gente sempre vai desembocar nas questões de que onde essas mulheres estão, quem são essas mulheres. E nós acabamos descobrindo que são mulheres, na sua grande maioria, pretas, empobrecidas, né, em situação de desemprego, na sua grande maioria. Então, discutir essa questão de classe, de gênero, de raça, mas principalmente as desigualdades sociais, eu acho que é o principal desafio. Eu lembro que Paulo Freire sempre dizia, né, que era preciso que as pessoas pudessem comer para poder aprender. Então, uma criança com fome, ela vai ter muita dificuldade de aprender. Da mesma forma, mulheres submetidas à situação de empobrecimento, elas vão ter muita dificuldade de garantir a sua dignidade humana, de poder viver sendo respeitada como pessoa, como mulher, enfim. Então, eu acho que superar as desigualdades sociais, ela está como talvez um dos principais desafios. O outro que eu considero também tão importante quanto este é garantir uma educação de qualidade, que trate sobre os nossos direitos sexuais e os nossos direitos reprodutivos e também sobre justiça reprodutiva como algo muito importante no currículo. Porque a educação é um campo de excelência, onde não só o conhecimento científico, mas também o conhecimento empírico, ele está presente para contribuir com a nossa formação de pessoa, de cidadã. Então, é nesse espaço que essas questões devem estar presentes. Infelizmente, a gente tem observado nos últimos tempos, né, uma reação contrária a que se discuta as questões de gênero, a que se discuta as questões dos nossos direitos sexuais e os nossos direitos reprodutivos dentro do ambiente escolar. E eu acho que sem essa formação educacional, fica muito difícil a gente identificar as mais diversas formas de violência das quais nós somos submetidas e que muitas vezes levamos tempo para identificar que estamos sendo violentadas, de forma que elas acontecem naturalizadas, às vezes banalizadas, aceitas. Então, eu penso que a educação, ela é um espaço assim de excelência para discutirmos os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Deveria estar presente no cotidiano de todas as escolas, desde o ensino fundamental até o ensino universitário. Um outro desafio que eu também considero muito importante é a garantia de uma rede de proteção a meninas e mulheres em situação de violência. Uma rede que, de fato, garanta, né, a proteção, a assistência às meninas, adolescentes, mulheres, e nós temos meios para isso. Precisamos garantir que esses meios, esses equipamentos, eles funcionem devidamente. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente enquanto legislação, nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma das mais evoluídas do mundo. Nós temos, né, as delegacias especializadas de atendimento às mulheres, hoje nós temos as casas das mulheres brasileiras. Então, são equipamentos
que estão para contribuir com esse empoderamento das mulheres, com a proteção e assistência às mulheres, mas que muitas vezes estão ou sucateados ou ainda sendo ocupadas por pessoas que necessitam de uma formação mais humanizada. Eu digo isso porque nós já fizemos uma pesquisa aqui no Ceará para sabermos como estão funcionando esses equipamentos, com profissionais que entendem que as mulheres que não conseguem romper definitivamente com o ciclo de violência é porque gostam de apanhar. E a gente ainda escuta essas coisas, né, de profissionais que estão ocupando esses espaços. Então, eu acho que uma formação permanente para as pessoas que atuam nesses espaços é também um desafio. Não basta ter uma delegacia, não basta ter uma Casa da Mulher Brasileira se as pessoas que trabalham lá ainda não compreenderam a complexidade que é o contexto da violência contra nós mulheres. A outra coisa que eu acho que é um desafio assim, muito sério é a necessidade que nós temos de desnaturalizar os abusos, as importunações, os assédios sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes. Desnaturalizar, porque parece que faz parte mesmo da nossa vida, que a gente tem que aceitar e lidar com isso. Há um desconhecimento ainda muito grande de que isso fere os nossos direitos, a nossa dignidade humana. Ainda existem muitos casos de estupros, né, que, como nós sabemos, acontecem dentro do ambiente familiar, que é considerado natural. Eu fico pensando no meu interior, uma menina de 14 anos que engravida, eu lhe digo, Jacinta, são poucas as pessoas que entendem isso como uma violação do direito, entendem isso como um crime, sabe? Ainda não enxergam dessa forma, porque estão desinformadas. E por não ter essa informação, esse crime segue naturalizado. Como se fosse uma relação, como muitos dizem, consentidas, e daí segue toda uma série de consequências que vai, muitas vezes, destroçar a vida dessas meninas, adolescentes e jovens. Então, desnaturalizar é um grande desafio que está posto para nós. A outra coisa é o acesso, né? Uma vez informada sobre os nossos direitos a, por exemplo, interromper uma gravidez resultado de um estupro, né, de um crime de violência sexual, nós temos o direito sagrado de defender a nossa dignidade humana e interromper uma gravidez da qual nós não planejamos, não desejamos e fomos obrigadas, né, a tê-la em nosso corpo. Essa consciência, nós nos deparamos com outro problema, que é a falta de equipamentos para dar assistência ao aborto legal. Esse que é permitido por lei, que está garantido desde 1940, portanto, já completamos 80 anos, se eu não me engano, né, dessa legislação, mas que as mulheres ainda encontram muita dificuldade de acessar esse serviço. E se for menina ou adolescente, a dificuldade é maior ainda. A outra coisa, o outro desafio é garantir o preceito constitucional do Estado laico. Nós estamos aqui dialogando, né, entre religiões cristãs, a anglicana, a católica, mas a gente respeita o que está na nossa Constituição, que é a laicidade do Estado. É um princípio que precisa ser respeitado porque ele garante a democracia religiosa no nosso país e nos permite seguir a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, sem qualquer tipo de coação, sem qualquer tipo de repressão, mas a gente está vendo crescer um fundamentalismo religioso muito presente nos espaços
institucionais de poder nas câmaras legislativas, nas câmaras municipais, impondo a nós, mulheres, ideias religiosas que são legítimas no âmbito da religião, no âmbito dos espaços religiosos, mas não pode ser imposta para toda a sociedade. Então, garantir o Estado laico é um desafio que se faz presente. A outra coisa é salvar a vida. Eu encerraria essa primeira rodada dizendo que o desafio maior é salvar a vida e a dignidade dessas mulheres e meninas. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com a violência sexual que fere os nossos direitos sexuais, os nossos direitos reprodutivos, né? E não conseguimos fazer valer a nossa vontade, não conseguimos fazer valer o nosso direito, são as nossas vidas que são destruídas. E muitas delas são perdidas. A gente tem dados do aborto no Brasil que mostra a quantidade de mulheres, né, que se submetem a abortos clandestinos, arriscando suas vidas e perdem suas vidas. São mulheres que já são mães, que deixam filhos órfãos e que perdem suas vidas por não terem acesso ao aborto legal. Então, é muito sério que a gente faça essa reflexão, e eu acho oportuno que vocês tenham esse canal de comunicação, Jacinto, porque a informação ela é muito importante. Mas, outro dia eu ouvi alguém dizer, informação é poder? Talvez. Depende do que você faz com essa informação. Então, acho que esse podcast ele pode possibilitar que essa informação, de fato, se transforme no poder. O poder das mulheres decidirem sobre suas vidas, sobre seus corpos, sobre sua sexualidade, sobre sua reprodução. Então, junto às católicas pelo direito de decidir, você tem desenvolvido uma série de ações em seu território no Ceará, né, em Viçosa, aí no Ceará, buscando promover atividades sobre o abuso e violência contra crianças e adolescentes. São atividades como distribuição em escolas, em espaços públicos, de materiais informativos, falas públicas junto a beneficiários do Bolsa Família, palestras, etc. Então, conte como tem sido essa experiência com meninas e mulheres em seu território e sobre os impactos dessas ações. Então, Jacinta, acho que é importante para quem nos escuta saber de que lugar eu falo, né, e qual o contexto desse lugar. Eu moro numa cidade pequena, chamada Viçosa do Ceará, fica distante da capital uns 360 quilômetros, e ela tem mais ou menos 62 mil habitantes. Como eu já tinha falado antes, a gente tem uma cultura ainda muito tradicional. E fazer a informação séria e verdadeira chegar às principais vítimas da violência sexual, dos estupros, ela é muito importante. Ela é muito importante. E aí a gente tem feito um trabalho de fazer essa informação chegar através das panfletagens, que a gente costuma fazer na porta das escolas, porque lembra, eu dizia da importância da educação, da gente trabalhar os nossos direitos sexuais e reprodutivos, a justiça reprodutiva no espaço escolar. E o quanto que isso é desafiador, porque ainda não acontece como deveria acontecer. E, então, como fazer essa informação chegar? Como ajudar as nossas adolescentes a refletir sobre seus direitos? Então, a gente faz isso levando essa informação através de panfletagem na porta das escolas. E o que se quer com isso? A gente quer
despertar essa consciência das nossas juventudes para seus direitos. A gente quer provocar essa reflexão e a gente quer possibilitar que esse primeiro contato ele resulte num diálogo, porque só a informação, como eu disse anteriormente, ela não dá conta. A gente precisa conversar, precisa trocar ideias, falar das nossas inquietações. E o tema da sexualidade, ele é muito atrativo para as juventudes. O que tem resultado dessa panfletagem que a gente costuma fazer, geralmente em datas do calendário feminista, como o 8 de março, como o 28 de setembro, né, que é o dia de luta pela legalização do aborto, sobre o 25 de julho, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho das Mulheres Pretas, estamos quase chegando a ele. E a gente faz isso na porta das escolas e esperamos ser convidadas para entrar nas escolas. O que tem acontecido, não muito, mas a gente tem sido convidada a fazer rodas de conversas com estudantes sobre os temas que a gente traz no panfleto. Recentemente, nós estivemos numa escola para tratar sobre a dignidade menstrual, uma turma de ensino médio. Foi um papo muito legal. Não tão fácil, porque a turma é mista e a gente sabe que ainda há um tabu com relação a essa questão, né, da menstruação, enfim, do nosso corpo, mas foi muito bacana a gente falar. Bom, esse trabalho a gente tem feito, sabe, na porta das escolas, tem sido uma atividade importante que eu considero. Uma outra que eu acho também muito boa, que a gente tem feito em Viçosa, é uma fala pública junto às beneficiárias do Bolsa Família, do programa Bolsa Família. Para vocês entenderem, todos os meses as beneficiárias elas se ajuntam numa praça na cidade onde eu moro e elas ficam enfileiradas, às vezes por horas, esperando o pagamento do benefício. Então, a gente vai para essa praça cedinho da manhã, tem que ser muito cedo, 6h30 da manhã. A gente leva uma caixa de som e todos os meses a gente tem um tema em que a gente vai falar. Por mais ou menos uma hora do entusiasmo e da receptividade de cada grupo. E a gente tem levado essa discussão sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos para as beneficiários do Bolsa Família, porque, veja, a panfletagem, ela tenta atingir as vítimas da violência sexual, né, porque são elas a maioria das pessoas que são assediadas, estupradas. O anuário da Segurança Pública revelou isso, né? A maioria são meninas jovens. Então, a panfletagem tenta alcançar esse público que é vítima. Com as beneficiárias do Bolsa Família, a gente tenta chegar às mães dessas vítimas, às mães dessas meninas que são muitas vezes estupradas dentro de suas próprias casas por familiares, sejam eles pais, irmãos, tios, primos, às vezes vizinhos. A gente tenta chegar a essas mães para dizer a elas que o que está acontecendo com suas filhas não é nada do qual a gente tenha que aceitar e esconder. É crime e precisa ser denunciado. E a gente precisa saber onde buscar apoio, ajuda. Então, essas informações a gente leva todos os dias. São 15 dias de pagamento do benefício e todo dia a gente vai até a praça e todo dia a gente fala do mesmo roteiro para todas as beneficiárias. Isso, a cada mês, um tema vai se diferenciando do outro, mas sempre voltado para a questão dos direitos das mulheres. E aí eu quero trazer um exemplo, porque qual o impacto disso na vida dessas mulheres? Certa vez a gente estava falando sobre
o direito das mulheres de terem um acompanhante durante o parto. A gente falava sobre violência obstétrica, né? E existe uma lei que garante o acompanhante, a escolha da mulher. E veja, dias depois, uma mulher procurou a Cristina Costa Souza, que é uma das companheiras nossas de católicas em Viçosa. Nós somos duas no interior todo, né, no município todo, somos duas integrantes de católicas, e uma mulher grávida foi até a escola onde a Cristina trabalha para pedir que colocasse no papel o número da lei que garantia o direito a um acompanhante durante o parto. Ela estava grávida, já perto de ter o neném, mas ela tinha ouvido a palestra na fila do Bolsa Família, mas não tinha lembrado o número da lei, e ela queria levar no papelzinho, porque durante a nossa fala, a gente disse, olha, é lei, se caso um profissional de saúde não queira respeitar esse direito, você diga para ele, olha, a lei é essa, e eu tenho o direito de ter uma pessoa ao meu lado nesse momento. Então, assim, eu não tenho como dizer a você o impacto que a nossa fala traz na cabeça e na vida de todas as mulheres. Mas, por esse exemplo, eu quero crer que, de alguma forma, isso tem contribuído para a mudança de atitude dessas mulheres, para o seu empoderamento. E eu espero que a gente esteja contribuindo de diversas formas, né? A gente sempre escuta elas dizerem que gostam das nossas palestras, que elas têm aprendido muito com o que a gente fala. Então, é uma das maneiras que a gente tem de contribuir com esse empoderamento, que é necessário para que a gente tome atitude e essas atitudes modifiquem a nossa sociedade, as nossas relações humanas, institucionais, enfim. E um outro trabalho que a gente faz aqui são rodas de conversa. Recentemente, a gente está com um grupo de costureiras e a gente está tratando sobre justiça reprodutiva. É um tema ainda novo para nós, feministas, que dirá para quem ainda não tem essa caminhada e esse processo de auto-organização, enquanto mulheres, enquanto feministas. E a gente tem ido aos poucos. O que a gente tem observado é que os nossos primeiros encontros, eles têm sido espaços de escuta, de acolhimento, as mulheres que chegam sofridas, né, maltratadas, e nesse espaço elas conseguem desabafar, contar suas histórias, né, de superação, mas também de opressão. E nesses grupos a gente tem se acolhido e tem sido muito importante a troca de ideias, de informações que tem trazido assim luzes para a nossa caminhada e força, não é? A gente está vendo agora, como eu disse anteriormente, os dados do anuário da segurança pública trazendo uma realidade muito desumana, sabe? Outro dia eu ouvi alguém dizer como é duro e difícil ser mulher no Brasil. Todos os dias a gente tem que lutar pelo nosso direito à vida e a gente traz esses desafios de longas datas, sabe, Jacinta? Você falava da história do patriarcado e eu lembrava da escravidão no Brasil. Porque quando o anuário traz um dado de que os estupros de vulneráveis, né, eles correspondem a 76% das pessoas violentadas e que desses 76%, 62% são meninas negras, a gente relembra um passado onde as pessoas negras, indígenas, elas eram estupradas e isso foi se naturalizando ao longo da história para a gente chegar em 2024 e ter esse dado ainda revelando que o machismo, que o racismo, né, continua ainda presente e, eu diria, dilacerando o corpo das meninas, das mulheres negras principalmente.
pensar que isso vai se naturalizando e tornando cada vez mais complexo o enfrentamento a essa situação por acontecer no âmbito familiar. Então, são meninas estupradas, como eu já disse, por pais, padrastos, irmãos, primos, e o quanto que isso dificulta uma ação, né, de denúncia, uma ação que mostre o quanto que isso é brutal. E a outra coisa que eu acho mais perversa é que, por se tratar de um crime que acontece no âmbito familiar e que muitas vezes não é denunciado para que a família não fique exposta, né, somos nós que temos que carregar o silenciamento, né, para o resto de nossas vidas. E esse silenciamento que nos é imposto para não falar, para não denunciar, para não desestruturar, entre aspas, a família que já está desestruturada pela prática desse crime, nós acabamos protegendo os agressores. Nós acabamos convivendo com ele. Olha, não é fácil. Se a gente parar para pensar que uma menina que é abusada pelo seu pai, padrasto, irmão, ela acorda e dorme todos os dias olhando para ele, senta na mesa com ele, gente, é assim de uma coisa tão monstruosa, sabe, que se a gente para pensar, é difícil acreditar que alguém consiga conviver com essa realidade. E é compreensível pensar que muitas meninas acabam recorrendo a sair de casa, às vezes até ao suicídio, porque não suportam essa dureza, essa coisa tão perversa, tão desumana. E a gente precisa cuidar dessas meninas. Nós precisamos cuidar da nossa geração futura. É responsabilidade nossa, do movimento feminista, dos movimentos sociais, dos governantes, de toda a sociedade. Não é possível deixar que elas carreguem sozinhas o peso de tão grande desumanidade. Elas precisam do nosso apoio, do nosso socorro. E esse trabalho pequeno que a gente faz em Viçosa é um trabalho de formiguinha, mas a gente acredita que essa luz acesa, ela pode talvez orientar o passo seguinte que essa menina, que essa adolescente possa dar. Que o nosso trabalho de denúncia também, né, da inoperância de muitos órgãos, de muitas instituições, que ela possa estender as mãos, a assistência a essas meninas que necessitam de acolhimento, de proteção, de cuidados. A gente acredita nisso, por isso que a gente segue fazendo essas miudezas, mas que a gente sabe que são importantes que sejam feitas. E, recentemente, Liliane, veio a público, né, o caso de uma menina de 13 anos, vítima de estupro, que está grávida e teve negado o direito ao aborto legal. Seu desejo de interromper a gestação, inicialmente atendido pela justiça, foi impedido pelo próprio pai da garota, que moveu uma ação no Tribunal de Justiça de Goiás para proibir a realização do procedimento, sob a alegação de que a criança namorava em segredo o estuprador. O genitor diz ter feito um acordo com o algoz de sua filha. Na sua opinião, o que este caso revela sobre a situação dos direitos sexuais e reprodutivos de meninas e mulheres no Brasil? Pois é, depois do projeto de lei 1904, né, do deputado estadual Sóstenes Cavalcante, que tenta tirar o nosso direito ao aborto e principalmente de criminalizar meninas, adolescentes que são vítimas, né, do crime de aborto e de ainda, com essa medida, proteger o estuprador, tornando a vítima, fazendo com que a vítima pague uma pena maior do que o estuprador, chegando, né, de
de 6 a 20 anos, enquanto que o do estuprador chegaria no máximo a 10 anos. Depois desse projeto de lei, que a gente pensou que já tinha visto o pior de tudo, você se depara com esse caso da menina de Goiânia. Assim, a gente não tem paz enquanto mulheres na defesa dos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Eu vejo que nós estamos diante de um crime, gente. Uma menina de 13 anos foi estuprada e está grávida. É crime de vulnerável. É crime de vulnerável. A menina quer interromper a gravidez. É a vontade dela. O que nós estamos vendo é que o pai da garota entra na história para proibir que o direito à interrupção de um aborto, fruto de um estupro, seja concedido. Ele está falando em nome de quem não está de acordo com a opinião dele, está passando por cima da vontade, e está fazendo isso protegendo quem a estuprou, quem praticou um crime contra ela. Então, e são dois homens, o pai e o estuprador. Você falava da cultura patriarcal, em que os homens na sociedade, né, têm o poder de mando sobre as instituições, sobre nossas vidas, sobre nossos corpos, e a gente está diante disso, da exemplificação, né, do patriarcado, decidindo sobre a vida e sobre o corpo de uma menina vulnerável de 13 anos, mas que expressou a vontade de interromper uma gravidez da qual ela não desejou, não está pronta para isso. E a gente vê, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, através da justiça, dando garantias ao estuprador e desrespeitando o direito e a vontade da vítima, que é uma vulnerável. A justiça, que deveria proteger esse direito, ela se levanta contra a vítima, uma menina de 13 anos, lutando contra o pai, o estuprador e o poder do Estado através da justiça. Então, a gente vê que é um flagrante desrespeito, né, à lei por parte de quem deveria executá-la e defendê-la. E isso, na verdade, representa uma ameaça a todas nós, mulheres, a todas as meninas, a todas as nossas juventudes. É uma grande ameaça isso, e nós não podemos consentir. Nós precisamos erguer nossas vozes, nós precisamos dar passos na direção de que isso não prevaleça. Nós já fizemos isso com o projeto 1904, que ainda não está engavetado, mas a gente já conseguiu barrá-lo, né, no processo de urgência da votação, e nós vamos seguir com essa luta, mas precisamos proteger não só essa menina, mas todas as outras. E precisamos fazer isso denunciando. Eu acho que esse podcast cumpre um papel fundamental, Jacinta, em trazer essa questão para despertar nossos corações, nossas mentes, né, para socorrer essas que não conseguem sozinhas fazer por si mesmas. Diante desse caso e de tantas outras situações similares, além do recente PL 1904 deste ano, não é, de 2024, que tem sido criticado por grande parte da sociedade brasileira, como podemos pensar em caminhos viáveis para alcançarmos a justiça social e reprodutiva de meninas e mulheres? Como o Estado, as instituições sociais e a sociedade, de uma forma geral, podem atuar positivamente para minimizar e até mesmo erradicar esses problemas? Então, Jacinta, nós estamos falando de direitos sexuais, de direitos reprodutivos, de justiça reprodutiva, algo que diz respeito às nossas vidas enquanto mulheres, aos nossos corpos. Mas essa não é uma questão que nos cabe somente a nós. Defender os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres
é um dever de toda a sociedade, é uma obrigação do Estado. E o Estado tem instituições responsáveis para dar essa assistência e essa proteção. Então, eu penso que são vários os caminhos, né, viáveis para que esses direitos estejam não só garantidos, protegidos, mas ativados na sua plenitude. E eu insisto na questão da educação. A educação é um espaço privilegiado onde as ideias precisam circular, onde as informações precisam chegar para garantir o empoderamento de todas as meninas com relação aos seus direitos sexuais e os seus direitos reprodutivos. A outra coisa que eu acho que é necessário são as mobilizações sociais. É necessário que nós estejamos nas ruas, que nós estejamos nos espaços públicos denunciando, mas também exigindo do Estado brasileiro o cumprimento do que é lei, o cumprimento das normas, no sentido de garantir os nossos direitos. Eu acho que fazer pressão e denunciar, né, essa violação de direitos é competência nossa e nós precisamos estar atentas e fortes, como dizia Elis Regina. Não temos mais tempos de temer a morte. Então é preciso a gente avançar, caminhar, nos mobilizar, nos unir. Esse podcast, né, onde católicas e anglicanas estão dialogando, eu acho que é uma demonstração de que quando nós nos juntamos, nos unimos, nós somos mais fortes. E nós podemos, sim, romper com as barreiras da opressão, da violência, da dominação, quando a gente se junta, quando a gente dá a mão na mão uma da outra, né? A outra coisa é a comunicação, como ela é importante, né? O podcast de vocês é um desses caminhos viáveis. Hoje a comunicação ela está rápida, hoje a comunicação está muito eficiente e a gente precisa se utilizar de todos esses meios para fazer a informação chegar, né, às pessoas. E isso é um desafio também, acaba sendo um desafio, é um caminho viável, mas nós estamos diante também de uma avalanche de mentiras, que se a gente tem os meios de comunicação para nos aproximar umas das outras, mas nós temos uma grande barreira que é desfazer as muitas mentiras que são espalhadas, né, e que deturpam a realidade. E dói muito a gente saber que elas estão aí sendo impregnadas na mente de muitas pessoas que são vítimas dessas mesmas violências e que não conseguem enxergar assim por conta, né, das mentiras que são espalhadas. Então, esse compromisso com uma comunicação verdadeira, ela é um caminho viável que nos impõe ações cotidianas. A ampliação da rede de serviço do aborto legal é muito importante. Nós estamos vendo que alguns desses equipamentos estão não só sucateados, mas estão sendo fechados. Gente, isso não pode acontecer. Todos os dias nós vemos aí a quantidade de meninas que estão parindo no Brasil. É um número exorbitante. E estão parindo porque provavelmente nem tiveram acesso à informação de que poderiam, se quisessem, ter interrompido uma gravidez para a qual elas não estão preparadas. Mas quando você nega esses espaços para que esse serviço seja prestado, você está violentando duplamente essas meninas. Então, ampliar esses espaços é muito importante e são caminhos viáveis para que a gente, né, reduza o grau de violação desses direitos. A outra coisa é a preparação desses profissionais que estão no campo da saúde e que estão também na educação. Eu fui professora durante muitos anos e durante o meu processo de preparação, eu nunca tive a oportunidade de discutir as questões que nós estamos conversando aqui. E elas fazem parte da vida real das tantas meninas que eu recebi em sala de aula e que nunca tratei sobre isso com elas. E que certamente muitas se depararam
com esse dilema nas suas vidas, nenhuma memória assim, do que foi dito em sala de aula para elas se posicionarem, para elas buscarem um apoio e solução. Então, trabalhar com profissionais, tanto da educação como principalmente da saúde, é fundamental. A violência obstétrica, a violência nos espaços da saúde, elas vitimizam mais ainda as meninas e mulheres que já chegam com um histórico de muitas violações sofridas, desde o seu ambiente doméstico até outros ambientes. Então, essa preparação, ela precisa ser permanente, nunca cessar, porque todos os dias estão entrando profissionais novos no campo da saúde, no campo da educação, então precisa estar. E também no campo da segurança pública, como que essas meninas são atendidas nas delegacias, como que essas meninas são tratadas nas ruas, né, quando são importunadas, enfim. Então, é preciso um trabalho assim, de formação cidadã em todos esses espaços institucionais. Seria fortalecer a nossa rede de grupos religiosos, sabe, Jacinta? A religião é um campo muito importante na vida de todas as pessoas e de todas nós mulheres. Nos espaços das igrejas, dos templos, onde muitas mulheres conseguem chorar, conseguem desabafar suas dores, conseguem aliviar seus sofrimentos. Então, esses espaços devem ser espaços não de opressão, né? Não de negação de direito, não de fortalecimento de preconceitos, de discriminações, mas nós que já conseguimos entender que a religião, ela também faz parte de um contexto patriarcal e que a gente, enquanto católicas pelo direito de decidir, a gente consegue fazer essa crítica institucional por dentro da igreja, a gente precisa se fortalecer com outras mulheres como você, como outras evangélicas, para a gente dizer que somos católicas, somos evangélicas, mas não dizemos amém às opressões. Sabe que a nossa história humana, ela passa pelo rompimento de todas as formas de violência. E, por fim, dizer que nós estamos nos preparando agora para um período eleitoral e um dos caminhos viáveis é o nosso voto consciente. Eu acho que é muito importante a gente saber em quem a gente está votando. Veja, esse projeto 1904, que penaliza uma menina vítima de estupro, né, muito mais do que o seu estuprador, ele foi proposto por alguém que foi votado pela população. Em quem nós estamos votando? E as pessoas que nós votamos, elas estão apresentando que tipo de projetos para as nossas vidas. Então, é muito importante que a gente saiba dar um voto consciente, que a gente procure descobrir quem são as pessoas que se colocam como candidatas, o que elas defendem, porque o nosso voto é muito precioso. E para a gente votar, muitas companheiras que nos antecederam colocaram suas vidas na defesa desse direito sagrado do voto, que é a expressão também da nossa democracia. Então, que a gente saiba votar, fazer escolhas conscientes para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais humana e mais feliz para todas as pessoas. Nós merecemos. Viemos a esse mundo para sermos felizes, porque somos filhas, né? Deus, das deusas, né, que nos criaram como suas imagens, suas semelhanças. Então, se Deus é amor, nós nascemos para viver no amor. E onde há amor, não há sofrimento, não há discriminação. Então, que saibamos viver nessa plenitude. Isso mesmo, Liliane. Nós agradecemos muito a colaboração. Estamos finalizando esse episódio. Queremos agradecer a parceria com a ONG Católicas pelo Direito de Decidir, nessa série de podcasts sobre o tema Direitos Sexuais e Reprodutivos. A ONG Católicas pelo Direito de Decidir é uma organização que defende esses direitos e compreende a importância de se manter firme na defesa das meninas, mulheres e pessoas que gestam. Agradecemos a você, querida Liliane de Carvalho, por sua disponibilidade e atenção em nossa conversa nesse episódio.
Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de dialogar com você, Jacinta, e com todas as ouvintes desse podcast e reafirmar a nossa ideia e a defesa de que meninas não são mães e que mulheres que necessitam interromper uma gravidez, elas não devem nem ser presas. Gratidão pela oportunidade. Meninas não são mães. E estupradores não são pais. Um abraço, querida, muito grata. A gente se encontra nessa caminhada. Muitas vezes. Gratidão, Jacinta, foi um prazer imenso. Igualmente, obrigada. Tchau, tchau. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Espiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.